Convido você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Capítulo 31, a partir do verso 20. Estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, e nos mandamentos para buscar ao seu Deus, com todo o seu coração fez, e prosperou. Vamos continuar o 32, versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a 1000 na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Até aqui. Glória a Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra, que o Espírito Santo possa conduzir, Senhor, a ministração da mesma, e que possamos apenas falar aquilo que o teu Espírito Santo desejar nessa manhã. Potencializa essa palavra de acordo com a necessidade de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto muito interessante. Eu queria que você guardasse na sua mente a primeira parte do primeiro versículo do capítulo 32. Diz assim, ó: Depois destas coisas e desta... Os irmãos competem, por favor. Depois destas coisas e desta fidelidade. Ou seja, a Bíblia está falando de Ezequias, a Bíblia está falando da história desse rei, dizendo que ele foi um rei que, quando ele assumiu, a palavra vai dizer, se você ler o capítulo 31 todo, vai dizer que Ezequias ele vai estabelecer as turmas de sacerdotes e levitas, ele vai voltar o culto ali em Israel. Ele vai estabelecer ali ministros que vão louvar, ele vai colocar oficiais em cada porta, ele vai estabelecer novamente as ofertas, os dízimos, ele vai colocar em ordem aquilo que havia se perdido no culto a Deus. E a Bíblia vai falar a respeito desse rei, a respeito de Ezequias, que ele fez o que era reto. Nós lemos a partir do versículo 20, fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus. A Bíblia vai mostrar o quanto esse homem trabalhou para Deus e fez de acordo com o que Deus havia determinado que ele fizesse. Isso agradou muito o coração de Deus. É interessante que esse pequeno trecho que nós lemos da palavra, a Bíblia vai falar acerca dele, vai dizer que ele foi fiel,
vai dizer que, além de trabalhar, ele entregou a sua vida, o seu coração para Deus, ele se empenhou em cumprir os planos de Deus. Isso aqui acontece com Ezequias e é o que todos nós, pelo menos deveria ser assim, perseguimos na nossa vida cristã: agradar a Deus, sermos retos diante de Deus, cultuarmos a Deus com sinceridade, estabelecermos ou restabelecermos coisas que Deus se agrada na nossa vida. Tudo isso que ele fez para nós é um exemplo. Ezequias, para nós, nesse texto aqui, é um exemplo a ser seguido. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque o tema que eu dei para essa mensagem é passos para obter e manter a bênção de Deus. Pastor, mas se nós já obtivemos a bênção, nós temos que manter? Claro que sim. Claro que sim. E esse texto é muito claro em relação a isso. Por quê? E por que nós precisamos manter a bênção? Nos esforçar para mantermos a bênção? Porque o diabo, o nosso adversário, diz a palavra de Deus, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O tempo inteiro ele vai tentar fazer alguma coisa para nos afastar de Deus, para prejudicar nossa caminhada cristã, para nos afastar do Senhor. Ele vai sempre trabalhar tentando fazer isso. O que o diabo mais quer, meu irmão e minha irmã, é nos tirar a alegria que Deus nos deu. E para que ele possa fazer isso, ele precisa nos afastar de Deus. Esse é o intuito do adversário. Esse é o intuito do nosso inimigo. Ele vai trabalhar sempre para isso. Agora, por que nós lemos o primeiro versículo do capítulo 32? Aqui tem uma chave e a gente precisa entender isso. Fala: depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo colocando o nosso coração na presença de Deus, sendo reto diante de Deus, fazendo aquilo que Deus deseja, ainda assim Senaqueribe, que é uma tipologia, que é uma figura do inimigo, do diabo, ele vem contra nós? É o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que depois destas coisas e desta fidelidade veio novamente o inimigo. Então nós não apenas recebemos a bênção de Deus, mas nós precisamos manter a bênção de Deus. E o que nós precisamos fazer para conseguir vencer Senaqueribe? O que nós precisamos fazer para conseguir vencer o inimigo que se apresenta diante de nós depois de uma bênção estabelecida por Deus, depois de Deus olhar para você e olhar para mim e dizer: é reto, tem feito a minha vontade, tem sido fiel a mim, e mesmo assim o diabo vem. O que a gente precisa fazer? É isso que a gente vai conversar um pouco aqui nessa manhã. Nós precisamos lutar para manter a nossa bênção. E aqui há um detalhe importante, que talvez o inimigo não venha para tirar o que você recebeu, mas o interesse dele é tirar da sua vida a presença daquele que te deu a vitória, tirar da sua vida a presença daquele que um dia te abençoou, tirar da sua vida, afastar você da presença daquele que um dia manifestou a bênção e a glória dele sobre a sua vida e te deu o que você tem hoje. O desejo do inimigo maior não é nem tirar o que você tem, é tirar aquele que te deu. É o Senhor da bênção. E a gente precisa ficar atento a isso. Ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar nos desanimar, porque esse é o maior objetivo de Satanás. Eu agora, antes de começar o culto, bati um papo com os irmãos que estão chegando, e eu falei algo que tem muito a ver com isso. Eu falei: o diabo, a gente está numa terra, me colocando também nisso, acho que cada um de nós tem essa percepção, a gente está numa terra que o inimigo tenta o tempo inteiro nos distrair, para que nós abandonemos ou deixemos de nos importar muito com a presença de Deus, com o reino dele, com a nossa comunhão com ele.
E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Nós estamos vivendo, esse ano vocês vão me ouvir muito falar sobre isso, porque é o tema da nossa igreja desse ano, é o ano do despertamento. Deus quer nos despertar como igreja, porque Deus não nos trouxe para esse lugar aqui para nos distanciarmos dele, muito pelo contrário, foi para nos aproximarmos deles e influenciar essa nação, as pessoas que moram nesse lugar. Amém, irmãos? O inimigo vai tentar sempre nos afastar. E aí, como que o inimigo ele age depois da vitória que a gente recebe? Ele vai criar situações que vão me levar, que vão te levar a pecar, que vão te levar a se entristecer. Isso pode acontecer, guarde isso que eu estou falando, irmãos. Nós estamos no meio de pessoas, de seres humanos, de homens e mulheres comuns, que apesar de terem Deus, são homens e mulheres comuns. Deus, o inimigo, ele vai tentar criar, inclusive, aborrecimentos até relacionados às coisas de Deus, dentro das igrejas. Você sabia disso? A gente pensa, eu estou dentro da igreja, eu estou numa redoma. Deveria ser uma comunhão perfeita. Mas a gente costuma dizer, se encontrar em alguma igreja perfeita, quando eu entrar lá, ela vai deixar de ser perfeita, porque eu sou imperfeito. Tá certo? Então, o diabo pode usar até dentro das igrejas problemas para te afastar, para te entristecer, para minar a tua alegria, para minar a tua fé. E isso você interioriza, e daqui a pouco você está afastado de quem? De Deus. É de Deus que você está se afastando. Então isso pode acontecer dentro da igreja. Eu costumo dizer, a nossa igreja é uma igreja ainda pequena, mas lá no Brasil, nossa igreja é uma igreja maior, e a gente começa a trabalhar para Deus. Às vezes dentro de um trabalho, a gente ouve uma palavra que entristece o nosso coração. Aí o que a gente faz? Como se Deus tivesse culpa disso, a gente para de trabalhar para Deus. Não vou trabalhar mais, não vou mais fazer. Acho que Deus tem culpa nisso. Que culpa tem Deus? E às vezes a gente não se dá conta dessas sutilezas de Satanás, e isso vai nos afastando e vai nos diminuindo a nossa alegria na fé, e a gente vai deixando de trabalhar e de fazer as coisas para Deus. Enquanto isso, o inimigo, Satanás, está batendo palma, porque o que ele quer, ele está conseguindo. Ele cria outras possibilidades para você sair da vontade de Deus e se afastar dele. Ele vai gerar tentações, coisas que atraem você, que atraem a sua carne, que atraem o seu eu. Ele vai criar situações para que você seja tentado e você caia nas tentações dele. Ele vai criar situações para que o velho homem, aquele que existia antes de você aceitar Cristo como Salvador, ele ressurja. Ele vai querer que você torne a ser aquilo que você era. Ele vai criar situações para que tudo isso aconteça. Agora, para nós mantermos a vitória, para nós mantermos a bênção que Deus nos deu, estabeleceu sobre a nossa vida, existem conselhos, que são conselhos simples, que talvez você já tenha ouvido durante a sua caminhada cristã muitas vezes, mas que vale a pena relembrar através desse texto. E nós vemos esses conselhos aqui por trás das letras, quando Deus faz saltar aquilo que é revelado para nós. E esse texto é um texto muito interessante. Você quer ver? Olha a sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta e veja o capítulo 32, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, que Ezequias, ele teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E diz a palavra que os príncipes e os varões o ajudaram a fazer isso. Pastor, o que tem a ver tapar as fontes de águas que estavam do lado de fora? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceitou Jesus,
você deixou para trás algumas coisas, alguns hábitos, alguns comportamentos. Amém? Nós tínhamos uma vida, e quando nós entramos para o Evangelho, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós abandonamos alguns hábitos, alguns comportamentos. A Bíblia vai mostrar sempre uma mudança na vida daquele que encontra Jesus. A gente vai ver isso no Novo Testamento, com vários dos discípulos, inclusive. E na nossa vida não é diferente. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que praticava adultério, não pratica mais. Aquele que vivia na pornografia, não vive mais. Aquele que amava o dinheiro, não ama mais. Não é assim? Jesus ele gera uma transformação na nossa vida. Nós saímos das trevas e entramos para luz. E o diabo vai sempre lutar para que essa luz não se estabeleça na nossa vida. Quando ele percebe que há em nós o desejo de que a luz se manifeste em nós e haja uma mudança de conduta e de hábitos e de comportamentos, ele não quer. E ele vai lutar para que isso não aconteça. Essas coisas que ficaram do lado de fora, que atrapalham e que atrapalhavam a nossa comunhão com Deus, elas precisam ser, de uma vez por todas, desativadas. Quando nós entramos na presença de Jesus, aceitamos Cristo como Salvador, coisas que ficaram para trás do velho homem precisam ser desativadas de uma vez por todas. Por quê? Porque se elas ressurgirem, elas vão comprometer a bênção de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente fala de bênção de prosperidade, a gente está falando de prosperidade financeira só. Eu estou falando de bênção de prosperidade na nossa família, em financeiro, espiritual, em todas as áreas da nossa vida, conjugal. Se esses hábitos e comportamentos voltarem à tona, voltarem a ressurgir, vai comprometer a nossa bênção. E nós não vamos conseguir manter a bênção. É por isso que o tema é para obtermos e mantermos a bênção de Deus. O que está acontecendo aqui faz a gente pensar que se a gente não desativar essas atitudes, esses hábitos, que já deveriam, é importante dizer isso, irmãos. Se você já aceitou Jesus e está caminhando com Cristo e continua praticando o que o velho homem praticava, aquele que antes de aceitar Jesus praticava, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque isso já deveria estar sepultado com o nosso velho homem. É como se o velho homem não morresse, mas a gente deixasse ele dormindo ou desmaiado. Qualquer hora ele levanta. Mas o que Jesus tem para nós não é isso. É uma mudança, é uma transformação de vida. É uma transformação de vida. E isso, o que vai acontecer se esses hábitos voltarem, se o comportamento voltar ou não mudar, o que vai acontecer é que vai fortalecer o nosso adversário e ele vai poder entrar por causa de uma legalidade, de uma brecha, como a gente costuma falar. Por causa de uma legalidade, ele vai entrar na nossa vida e vai destruir o que Deus nos deu. É assim que funciona o mundo espiritual. E o que está acontecendo é exatamente isso. A Bíblia vai dizer que Ezequias faz uma reunião com os príncipes e diz o seguinte: preciso da ajuda de vocês. Para quê, rei? Para que a gente possa tapar as fontes de água que estão dentro da cidade, irmãos? Não, que estão fora da cidade. Eles estavam dentro. Por que Ezequias quer tapar a fonte que está fora? Porque no momento que o inimigo, o exército de Senaqueribe, chegasse para tomar a cidade, o que eles fariam? Água em abundância? Vamos nos hidratar, vamos tomar bastante água, vamos estar forte para quê? Para entrar e destruir. O que acontece quando eu e você não mudamos o nosso comportamento, não mudamos as nossas práticas antigas, é que a gente dá munição, a gente dá alimento,
a gente dá força para o inimigo entrar e entrar com força para destruir a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Ele vem para destruir, porque o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não veio para brincar. Satanás não veio para brincar. E ele sabe que o tempo dele está contado. Cantamos aqui hoje sobre a volta de Jesus. Não me canso de falar. E se você estiver comigo aqui durante alguns anos nesse lugar, você vai ouvir falar todo culto: Jesus está voltando. E ele não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando. Ele está vindo para destruir. E se a gente brincar no ponto, se a gente ficar desatento, ele vai entrar e vai arrebentar a nossa vida. É com muito temor e tremor que eu falo isso, irmão. A gente consegue, nós, como pastores que já lida com igreja há algum tempo, a gente olha de longe, a gente já percebe a estratégia do diabo. A gente olha para os irmãos e a gente fala: o diabo vai pegar aqui, o diabo vai fazer isso. Por quê? Porque as pessoas não estão se dando conta de que hábitos precisam ser mudados. O coração precisa estar voltado totalmente para Deus. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, de verdade. Ezequias, ele tem aqui uma instrução do próprio Espírito Santo. E fala: olha, vamos tapar as fontes. Tapa tudo que possa dar condição para o inimigo entrar. Agora, não para por aí. Eu acho interessante que não para por aí. A Bíblia vai falar no versículo 5 do capítulo 32. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Irmãos, guarda aqui uma coisa. Primeira coisa, ele tapa as fontes de água. Então os irmãos, guardem na mente de vocês: tapar as fontes é não permitir que ressurja, simplificando, o velho homem, que a gente não torne a fazer o que a gente fazia antes de conhecer a Cristo. Amém? Entendido até aqui? Agora vem um segundo ponto, uma segunda coisa que Ezequias vai fazer. Diz a palavra que ele vai edificar um muro do lado de fora. O muro estava parcialmente quebrado. E a Bíblia vai dizer que ele vai edificar o muro. Quando a gente recebe uma vitória da parte de Deus, eles já estavam ali numa terra que era deles. Quando a gente recebe uma vitória, geralmente a gente relaxa e baixa a guarda na vida espiritual. Sim ou não? Eu acho que não acontece só comigo. A gente está lutando por alguma coisa, Deus abençoa. Quando abençoa, a gente tranquilo. A gente para de orar, a gente para de buscar Deus, a gente para de ir na igreja, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Sabe o que é isso? Muro parcialmente quebrado. Só que muro parcialmente quebrado é brecha para ser querido entrar. Então ele tapa as fontes, ele tira a munição, mas ele ainda tem um problema: eu estou com uma brecha, vai entrar e vai me arrebentar. E aí ele vai tomar essa atitude. A gente precisa colocar em ordem algumas coisas na nossa vida para não dar legalidade ao adversário para fazer o que ele quiser. Consertar muro é colocar em ordem algumas coisas nas diversas áreas da nossa vida para não permitir que o inimigo entre e sitie a nossa cidade, a nossa vida espiritual, e não prejudique aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Agora eu quero continuar no versículo 5, porque diz o final do versículo 5 que Ezequias fez armas e escudos em abundância. A gente precisa colocar as armaduras de Deus, né? Está lá em Efésios 6, se eu não me engano. Armaduras de Deus. Nós precisamos colocar as armaduras. Nós precisamos aplicar na nossa vida aquilo que é arma para nós, né? Oração,
consagração a Deus, fazer a vontade de Deus. Tudo isso a gente precisa fazer. Isso é ter armas para lutar contra o inimigo. Agora, mas existe algo interessante aqui que eu observo, que é um detalhe que talvez você não tenha se dado conta, é que as armas e os escudos que Ezequias faz só vem depois de recuperar a parte do muro que estava quebrado. Por que ele não pensou primeiro, em vez de tapar a água, tapar a fonte de água e fechar muro, por que ele não falou assim, pega todo mundo o arco e vamos ficar aqui esperando o inimigo? Quando ele vier, a gente, em cima deles. É guerra? Primeiro ele fala, vamos tirar o que dá força a ele. Então eu mudo de vida, transformação de vida. Fecho o muro, eu tenho que fechar a brecha. Coisas que precisam ser mudadas, e aqui a gente poderia falar, e a gente vai falar aqui algumas coisas, mas antes que ele faça armas, primeiro ele precisa consertar muro. Primeiro ele precisa colocar em ordem coisas. Primeiro nós precisamos colocar em ordem coisas na nossa vida. Eu sempre falo aqui que a gente precisa colocar em ordem alguma coisa na nossa vida. Isso é comum. Mas às vezes a gente relaxa em relação a isso e acha que tudo... Você quer ver uma coisa que o diabo faz na sua mente, irmão? E tenta fazer na minha também. Isso não tem nada não. Isso aqui não tem nada a ver. Também não é bem assim. Você começa a achar que aquilo que você deixou de fazer para Deus, ou alguns princípios, e a gente precisa entender o que é princípio de Deus não muda, amém, irmãos? Deus pode mudar até a palavra dele. Olha, eu vou fazer a família de Eli sacerdote eternamente. Depois ele fala, os filhos pecam na porta da congregação, se prostituem, ele fala, desistir, não vai mais, a partir de agora não vai ter mais a linhagem. Mas Deus muda? Deus muda, Deus pode mudar. O que não muda são princípios de Deus. O que é certo e o que é errado vai ser do Gênesis ao Apocalipse. Princípio é princípio. E o que a gente está tentando falar aqui é que a gente precisa, quando falamos de consertar muros, precisamos entender que não podemos quebrar princípios. Se nós quebramos, nós precisamos restabelecer, nós precisamos refazer esse muro. E que muros são esses, pastor? Aplica para a nossa vida, para a gente entender. Como entender isso? Simples. Existem coisas que Deus determinou para que o nosso casamento seja uma bênção. Nós precisamos ser marido de uma só mulher, nós precisamos ser mulher de um só marido, nós precisamos viver em paz dentro dos nossos lares, porque a Bíblia fala, e olha que importante isso a gente entender, a Bíblia fala que se nós estivermos em atrito, em briga um com o outro, a nossa oração nem é ouvida diante de Deus. Irmãos, ou a gente pega a Bíblia e entende que ela é verdade e é a palavra de Deus, ou a gente desiste de seguir a Cristo e desiste do Evangelho. Porque o que está acontecendo é que a gente muitas vezes está malhando em ferro frio. Os irmãos que devem já ter ouvido essa expressão, fica dando murro em ponta de faca e nada se resolve. Por quê? Meu irmão, você vive brigado dentro de casa, a sua oração não está passando do teto. Essa é a verdade. O muro está quebrado. O muro precisa ser consertado. O muro precisa ser arrumado. Relacionamentos. Com quem você se relaciona. Não tem problema você cumprimentar, você falar, no trabalho você conversar com nada disso. Agora, relacionamento é algo mais profundo. Com quem você se relaciona? Eu não estou mais falando de casamento, eu estou falando agora da vida cotidiana. Com quem que nós nos relacionamos? É gente que me afasta de Deus? É gente que eu tenho influência para levá-lo para perto de Deus? Ou é gente que me afasta de Deus e que tem influência só para me afastar e eu não tenho influência para trazer para perto? Se quem eu estou me relacionando tem tanta influência sobre mim que é capaz de me afastar de Deus,
então eu não tenho como estar ali. Primeiro eu preciso estar forte para conseguir alcançar aquele que está fraco. Agora, o fraco não pode me tirar da presença de Deus. Então você precisa entender que tipo de relacionamento você está tendo. Se pega um jovem, tem aqui o meu filho, 15 anos, e começa, ele ainda não namora, mas poderia estar namorando. Qual é o relacionamento? É julgo desigual? Quebrou o princípio. Você está entendendo? Quebrou o princípio, brecha no muro. Brecha no muro, Senaqueribe entra, o diabo entra e vai destruir. É Bíblia. Está na Bíblia, julgo desigual, não pode. Se a gente observar nosso relacionamento com Deus, eu tenho muita tranquilidade para falar nisso que eu vou tocar aqui. Eu vou falar de algumas coisas, mas eu fico muito tranquilo pela forma que a gente trabalha aqui na igreja. Mas você quer ver relacionamento com Deus? Você quer ver quebra de princípio? Quando você deixa de dar valor à congregação, de congregar, você está quebrando o princípio. Porque a Bíblia fala em Hebreus, não deixei de congregar como alguns. A gente não pode deixar, aqui é a nossa comunhão. Segundo, você não dizime e não oferta. Princípio. Princípio está desde o Gênesis. Não é lei, não é graça, é princípio. Está no Gênesis, Abraão dizimando a Melquisedeque, está na lei, está nos profetas, está no Novo Testamento. Mas quando você quebra um princípio, eu nem preciso dizer, só você olhar lá a própria palavra de Deus, porque a pregação não é sobre isso. Olha lá e vê o que acarreta isso, essa quebra de princípio. Eu sempre digo uma coisa: você pega o alfabeto de A a Z, se você tirar uma letra dele, você vai perder centenas, se não milhares de palavras, não é? Você vai deixar de escrever algumas palavras, porque não vai ter mais uma letra. A Bíblia é a mesma coisa, ela trata de diversos assuntos, diversos princípios. Se você quebra um, você vai deixar de desfrutar muita coisa do reino de Deus. Você está entendendo? Isso é muro quebrado. Então, falamos aqui relacionamento de casamento, relacionamentos entre pessoas, relacionamento com Deus e tantas outras coisas a gente poderia falar. Por exemplo, a autoridade dos pais é um princípio. Meu filho, com 15 anos, tem que me obedecer. Enquanto ele estiver dentro da minha casa, quem dita a norma sou eu, não é ele. Quando esse princípio é quebrado, é uma brecha no muro. O inimigo entra e vai tentar embaraçar um monte de coisa. Irmãos, estou falando pelo Espírito, isso é palavra de Deus. Talvez você seja o único crente dentro da sua casa. Não conheço todos, mas não sei se alguém tem um marido ou alguém que não é crente. Se você é o único crente dentro da sua casa, você é a base espiritual daquela casa. Não pode quebrar esse princípio. Quem vai determinar a sua vida espiritual é você. Você não pode permitir que o outro impeça de você servir a Deus. Você tem que entender o equilíbrio disso. Porque senão a gente fica sempre naquela questão de: mas se eu fizer, ele não é crente, ou ele não é muito firme, como é que ele vai ver? Meu irmão, você foi salva, lavado, remido no sangue de Jesus. Você vai dizer para ele: eu vou adorar o meu Deus e venho fazer tudo o que eu preciso fazer como esposa, como marido, mas eu vou adorar o meu Deus. Amém? São brechas que estão nesse muro. Se você é autoridade dentro de casa, seja autoridade. Se você tem autoridade como pai, tenha autoridade como pai. Deus te deu autoridade espiritual. Deus me deu autoridade espiritual como pastor sobre a igreja. E eu tenho que pregar, como eu estou pregando aqui nessa manhã, entendendo que o Espírito Santo mandou falar, e falar, sabe por quê? Senão ele fala assim: você está quebrando o princípio, que eu te dei autoridade para pregar e você não está pregando. A gente está debaixo de uma autoridade espiritual delegada, irmãos. Entenda isso: Deus delegou para o marido
Deus delegou para o pai, Deus delegou para o pastor, Deus delegou para a mãe, autoridades determinadas em áreas específicas. E princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser quebrados. Então, quando você conserta o que está quebrado, quando você conserta o que precisa ser consertado, coloca em ordem o que precisa ser colocado em ordem, você agora sim pode usar as armas que Deus te deu. Porque aí você vai começar a ter discernimento do que Deus vai realizar na tua vida e as armas necessárias para você usar na hora certa. Porque agora as fontes das águas já foram tapadas. Você não está dando subsídio mais para o inimigo destruir a tua casa, a tua vida. Agora o muro já está restaurado. Agora você pode usar as armas espirituais, porque agora sim elas vão valer. No Novo Testamento, quando Jesus falava, tem um episódio onde Jesus fala e as pessoas, alguns homens foram para prender Jesus e eles voltam e falam assim: nós fomos lá, mas não conseguimos fazer nada, porque ele fala como quem tem autoridade. Para você usar uma arma, lembra dos filhos lá do sumo sacerdote que foi expulsar um demônio? E o demônio deu uma coça nele e falou assim: ó, conheço Jesus, a que Paulo prega, bem sei quem é Paulo, também sei quem é Jesus, a quem Paulo prega, e vocês quem são? Toma uma coça, porque não tinha autoridade. Então, para você usar a arma que Jesus te dá, que Deus te dá, você tem que ter autoridade. Para ter autoridade, você tem que fechar brechas, você tem que fechar muros, você tem que tapar fonte. Aí você pode usar as armas espirituais. E aí Deus vai fazer você prosperar contra a tentativa, porque é uma tentativa do diabo de te destruir. Porque se você está de pé aqui hoje nessa igreja, se você ainda está com vida, se teu casamento ainda está aí, se a tua saúde ainda está aí, você pode ter certeza que por enquanto o diabo está tentando destruir você, mas ele não destruiu. Amém? Há um sobre nós que é maior do que aquele que está lá fora. Acabamos de ler isso, igreja. Então ainda dá tempo de você tapar a fonte, reconstruir muro, pegar a arma e ela fazer efeito no mundo espiritual como ela tem que fazer. Eu queria ler com você versículos 7 e 8 do 32, capítulo 32, 7 e 8. Olha o que acontece. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Meu irmão, conosco não está o braço de carne. Conosco está o braço forte do Senhor. Conosco está o nosso Deus, aquele que é todo poderoso. E olha o que ele fala aqui, ó. O Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É engraçado que Ezequias pega as armas, faz muitas armas e armas em abundância, mas quem peleja é o Senhor. Você está entendendo, irmão? É por isso que você não precisa ser super-homem. Eu não preciso ser super-homem, super-pastor, super-marido. Não, nada disso. Eu preciso tapar brechas, tapar fontes, fechar brechas, para que as armas que Deus me deu, que são espirituais, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Para que elas atuem de forma objetiva, nós precisamos tomar essas atitudes. E aí, olha o versículo 21 também, versículo 21 do capítulo 32, e a gente já está encerrando já. Então o Senhor enviou um anjo, irmãos. A Bíblia não diz assim, Deus enviou o anjo. Não, a Bíblia enviou um anjo, não foram dois anjos. Um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e os tornou com vergonha de rosto à sua terra,
e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Quem guerreou para eles? Deus. Meu irmão mandou um anjo. Eu garanto para você, eu falo para você sem dúvida nenhuma, que nessa manhã a Bíblia diz que um anjo destruiu. Está lá, se você olhar lá em 2 Reis, capítulo 19, você vai ver essa mesma história, contada com uma outra versão. Você vai ver que Deus envia esse anjo e destrói 185.000 soldados. Um anjo do Senhor. E eu afirmo para você que agora, nesse exato momento, do seu lado, tem um anjo do Senhor para pelejar por você. É a Bíblia que diz isso. Agora, por que se eu tenho um anjo do meu lado, por que não funciona, pastor? Porque você tem que estar com a fonte. Porque você tem que fechar muro. Amém? É assim. A vida espiritual, o mundo espiritual é assim. Então, guarde, tape fonte, fica do lado de fora, não sepulte, irmão, sepulte de verdade o velho homem. Se você for fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a vida cristã, não faça. Morreu, acabou. Não faz mais. Conserte o que está quebrado, coloque em ordem, não precisa ser colocado, toma autoridade, não precisa tomar autoridade. E use armas que o Senhor te deu. Se consagre, ore, jejue, trabalhe para Deus, congregue, dizime, oferte, faça o que Deus manda você fazer. Cumpra aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque não adianta fazer nada disso. Se consagrar, orar, jejuar, dizimar, nada disso. Não adianta, não vai surtir efeito na tua vida. Sabe por quê? Enquanto não consertar o muro. Enquanto não tapar a fonte. Amém? Ficou claro? Agora, faça isso. Experimente. Se Deus não vai derramar sobre você bênçãos inimagináveis. Coisas extraordinárias. O Senhor vai te fazer prosperar em todas as áreas. Mas tome uma atitude hoje. Resolva colocar a sua vida em ordem hoje. Hoje é o dia. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu quero que você coloque a sua vida em ordem hoje. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar aqui um louvor. Vamos orar por você, fazer uma oração aqui para que você possa realmente, através do Espírito Santo de Deus, entender as áreas que você precisa colocar em ordem da sua vida, em nome de Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Aleluia. Quero estar assim. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aproveite, irmão. Se tiver que gritar
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar o culto orando por você e com você, encerrado esse culto. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, que a gente já está para fazer isso já há algum tempo, para apresentar para a igreja aqui a Daniele e o José Alves como membros da igreja, que a gente geralmente faz na ceia, mas como a gente não teve ceia esse mês, por causa da pandemia, estava fechado, então nós vamos apresentar, fazermos uma oração. Faz assim com a mãozinha para o pessoal te conhecer aí, quem quiser olha para trás aí, José Alves e Daniele, e apresentar também o Léo e a Laila como membros da igreja, amém? Faz aí um para cima aí, o Léo e a Laila e os filhotes aí. Nós vamos orar apresentando o Senhor, e vou fazer uma oração também pelos nossos amigos que estão nos visitando hoje aqui. Amigos porque em Cristo eu creio que somos já amigos em nome de Jesus. O Ezequiel, acertei o profeta? É isso, eu estou gravando assim, nome de profeta, não? Ezequiel e a Tatiana também estão nos visitando. Nós vamos orar por eles aqui também, amém? Vamos fazer uma oração só e aí a gente encerra e pede a bênção apostólica. Vamos ver aqui o Luan também. É Luan, Michele e Cida. Acertei? Ó, tô ficando bom. Falei que eu era ruim de guarda-nome. E a Gláucia, minha amiga lá. Amém, Gláucia? Amém. Deus abençoe os irmãos. Casal ali, depois eu vou conhecer. Vamos orar. Deus, nós bendizemos, ó Deus, o teu nome, por esse culto, Senhor, na tua presença, por essa palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo nos direcionou a pregar nessa manhã. Senhor, tu conheces cada um e pedimos mais uma vez que o Senhor potencialize essa palavra de acordo com a necessidade de cada um que entrou por essas portas, ó Deus. Senhor, queremos apresentar agora, Senhor, diante de Ti, no mundo espiritual e diante da igreja, a vida do José Alves, da Daniele, do Léo, da Laila e dos filhos, Senhor, desses casais. Senhor, na Tua presença como membros dessa igreja, Senhor. Teus filhos entram, Senhor, a partir de agora, Senhor, efetivamente, debaixo da cobertura espiritual dessa igreja, desse ministério. E pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, ó Deus, que eles possam ser bênção para esse lugar e que essa casa seja bênção na vida deles também. Que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos e dos filhos dos Teus filhos, ó Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti também Ezequiel, a Tatiana, Senhor, que vem aqui pela primeira vez. Senhor, conversamos um pouco, mas mais do que eu, o Senhor conhece a vida e a realidade que eles estão vivendo. Que o Senhor, que sabe de todas as coisas, possa abençoar grandemente a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa jogar por terra tudo aquilo que precisa ser jogado por terra. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles, aonde eles colocarem a planta dos seus pés, que possa entrar na Tua presença, Senhor, manifesta, para colocar para fora tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, Senhor. Quero Te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor está dando a Tatiana, Senhor, que ela possa ser presenteada pelo Senhor de forma especial. Senhor, dê a ela tudo aquilo que ela precisa, dê a ela, Senhor, tudo aquilo que ela tem te pedido, que esteja de acordo com a Tua vontade. Senhor, que o pouco tempo que ainda ela está nessa nação, Senhor, possa se transformar em muitos anos de prosperidade, de bênção e de alegrias, ó Deus, e que possam ser grandemente usados pelo Senhor para ganhar vidas para o Teu reino e para o Teu evangelho. Abençoe a Tua filha, abençoe todos aqui que nós oramos, abençoe a Tua igreja, Senhor, aqueles que precisam de uma intervenção espiritual nas suas casas, nos seus relacionamentos, Senhor, na vida profissional, na vida, Senhor, financeira. Senhor, age com poder e com graça. Nós oramos assim, certos de que o Senhor tem nos ouvido e tem nos abençoado. Que tão somente a gente possa fazer a Tua vontade, Senhor, fecharmos as brechas, taparmos as fontes, Senhor, de água que estão do lado de fora, para que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.